Quem você seria se, de repente, percebesse que aquilo que chamava de fraqueza sempre foi um tipo de visão? E se a sensibilidade que você tentou calar fosse, na verdade, o chamado de algo antigo dentro de você, algo que Carl Jung chamaria de encontro com a própria sombra? Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o empata deixa de pedir desculpas por sentir demais e começa a enxergar o jogo oculto por trás dos sorrisos perfeitos. Esse instante tem um preço, e nem todos estão preparados para pagá-lo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós retorna pelo destino. Então, o que acontece quando o narcisista se vê diante do espelho que ele mais teme? Alguém que enxerga através das máscaras? Há uma rachadura na persona brilhante, uma fissura no teatro que parecia eterno, e por ela começa a entrar uma luz que não pode ser controlada. O empata desperto não grita, não confronta. Ele simplesmente vê, e ser visto de verdade é o tipo de julgamento do qual não se escapa. Você já sentiu que algo em você estava acordando, como se uma força silenciosa reorganizasse suas memórias, suas dores e suas relações? É como atravessar um corredor onírico, onde nada é totalmente claro, mas tudo é profundamente familiar. Jung chamaria isso de encontro com o self, e esse encontro não acontece sem consequências. Quando o empata desperta, o jogo psicológico muda de lugar, e quem vivia do controle começa pela primeira vez a sentir o peso do próprio vazio. Há uma lei invisível que rege o inconsciente. Tudo o que é manipulado retorna à origem. O narcisista sempre acreditou estar no comando do enredo, mas o inconsciente não obedece ao ego. Ele cobra, equilibra, expõe. O empata, antes drenado, agora se torna espelho, símbolo, portal. E o reflexo que surge ali não é o que o narcisista esperava encontrar. O brilho se desfaz, a sedução perde força, e algo antigo e inevitável começa a se mover nos bastidores da psique. A pergunta que fica é simples e perturbadora. O que acontece quando o caçador descobre que nunca esteve caçando, mas apenas fugindo de si mesmo? O ciclo se fecha, o arquétipo se revela, e o despertar do empata deixa de ser apenas um alívio, torna-se destino. Há um preço a ser pago, e ele não é imposto por ninguém de fora. Ele emerge do próprio inconsciente como uma maré que finalmente retorna ao ponto de origem. E o resto, você vai descobrir ao longo do caminho. Há um momento na vida em que o silêncio se torna mais barulhento do que qualquer grito. O empata percebe isso antes de qualquer outra pessoa. Ele sente o peso do não dito, o veneno escondido nos gestos mais delicados, a intenção camuflada por trás de sorrisos impecáveis. É nesse território invisível que tudo começa a se mover. Carl Jung diria que aquilo que fica reprimido no inconsciente não desaparece, apenas espera. E quando desperta, não pede permissão. Você já sentiu essa força antiga tocando sua pele sem tocar? É curioso como o narcisista se constrói como se fosse indestrutível, como se o mundo existisse apenas para confirmar aquilo que ele decidiu acreditar sobre si mesmo. Ele empilha máscaras, papéis, elogios, como quem constrói uma fortaleza feita de aplausos. Mas o inconsciente não se impressiona com palcos. Ele observa em silêncio, registra cada manipulação, cada mentira dita aos outros e a si próprio. Jung chamou de sombra aquilo que não queremos ver. E a sombra do narcisista é grande demais para ficar escondida para sempre. O empata, por muito tempo, acredita que o problema é sentir demais. Acha que o erro está na intensidade, na compaixão, na capacidade de perceber nuances que os outros ignoram. Então, tenta diminuir a própria luz para caber em relações pequenas. Vai se retraindo, se anulando, se moldando, até que algo estala por dentro, como um vidro antigo se quebrando. Esse estalo não é destruição, é despertar.
E o que desperta não volta a dormir. Há uma espécie de cansaço que não é físico, mas existencial, um esgotamento de alma. É ele que faz o empata olhar de frente aquilo que evitou durante tanto tempo. O padrão, o ciclo, o jogo emocional disfarçado de amor, cuidado ou destino. Quando esse olhar acontece, o narcisista sente. Ele não entende com a mente, mas pressente com o instinto. Algo saiu do controle. O espelho já não o obedece. Carl Jung afirmava que nada muda sem antes se tornar consciente. E a consciência não chega como um discurso bonito. Ela chega como desconforto. Ela rasga, desestrutura, desmonta narrativas internas. O empata começa a lembrar de tudo o que suportou, de tudo o que calou, de tudo o que ofereceu em excesso na tentativa de ser visto. E percebe pela primeira vez que aquilo nunca foi amor. Foi fome. Mas a fome não era sua. Nesse ponto, o campo psicológico começa a se inverter. O que antes era domínio do narcisista começa a se tornar terreno estranho para ele. Ele percebe que já não consegue manipular com a mesma facilidade, já não provoca as mesmas reações. O empata não reage mais como antes, não se defende, não ataca, não explica, apenas enxerga. E ser enxergado em profundidade é insuportável para quem sempre viveu de ilusão. O empata sente medo e força ao mesmo tempo. Medo porque o velho mundo está desmoronando. Força porque algo maior o sustenta por dentro. É como caminhar sobre uma ponte invisível. Não há garantias, mas há um chamado. Jung chamaria isso de processo de individuação. O movimento inevitável em direção ao que realmente somos. E tudo o que não é autêntico começa a ruir ao redor. O narcisista, por sua vez, começa a experimentar o vazio que sempre tentou evitar. O aplauso já não preenche, a admiração já não basta, o controle já não satisfaz. Ele tenta aumentar o volume do teatro, mas algo não responde. É como se o próprio inconsciente lhe virasse o rosto. O preço não é castigo externo, é o encontro com aquilo que ele mesmo criou e negou repetidamente. O empata desperto não deseja vingança, ele deseja verdade. E a verdade tem uma maneira silenciosa de se impor. Não precisa de cena, de briga, de discurso. Ela apenas se revela. E quando se revela, tudo aquilo que era sustentado por mentira começa a desmoronar naturalmente. O narcisista sente isso como perda de território, como se o mundo estivesse se organizando sem consultá-lo. E então surge a pergunta que vibra por dentro como um sussurro insistente. Onde eu estava enquanto tudo isso acontecia comigo? Essa pergunta não acusa ninguém. Ela aponta para dentro. É o início da travessia real. Aquela em que o empata deixa de ser personagem secundário na própria história e começa a ocupar o centro do próprio símbolo. A partir daí, nada mais será igual, mesmo que por fora tudo pareça o mesmo. Há um instante em que o empata começa a perceber que suas lágrimas tinham linguagem própria. Não eram sinais de fraqueza, eram mensagens do inconsciente, tentando anunciar que algo estava errado muito antes de a mente conseguir compreender. Carl Jung dizia que a psique fala por símbolos e o corpo sente o que a consciência ainda não aceita. Cada aperto no peito, cada noite em claro, cada sensação de estar sendo drenado era um aviso silencioso. Você lembra quando começou a se sentir estranho dentro de uma vida que parecia normal? O narcisista, acostumado a extrair energia emocional, se aproxima exatamente do que é luminoso nos outros. Ele não busca amor, busca alimento psíquico. Ele seduz o que é puro, captura o que é sensível, envolve o que é verdadeiro. Mas tudo isso acontece no plano invisível, onde palavras não alcançam. O empata sente, mas não consegue nomear. Algo fascina e machuca ao mesmo tempo. Algo atrai e corrói.
Jung chamaria isso de possessão pelo complexo, quando uma dinâmica psíquica se apodera do indivíduo e ele passa a agir de acordo com padrões que não compreende. Com o tempo, o empata começa a desaparecer dentro da própria vida. Ele sorri quando está exausto, aceita o inaceitável, normaliza o absurdo. Passa a duvidar das próprias percepções, acha que exagera, que interpreta errado, que é sensível demais. Esse é o ponto de fratura. Porque quando alguém começa a duvidar do que sente, abre espaço para que outro defina a sua realidade. E é exatamente aí que o narcisista constrói seu reino. Mas o inconsciente não coopera para sempre. Ele se movimenta como um animal antigo, paciente, inevitável. Ele espera o momento exato em que o empata se olha no espelho e não se reconhece mais. Esse é o marco do despertar. Não é explosivo, não é teatral. Às vezes é apenas um suspiro profundo no meio da noite, um pensamento que surge do nada. Algo em mim morreu, e algo em mim quer nascer. Você já sentiu esse chamado silencioso, como se estivesse sendo puxado de dentro? Carl Jung dizia que a psique cria sintomas quando a alma é ignorada. E o despertar do empata começa assim, com um desconforto que já não pode ser abafado. Memórias voltam, cenas ganham outro significado, frases antigas ecoam com um sentido novo. O que antes era confusão vira padrão. O que antes parecia amor revela-se controle. A máscara cai sem que ninguém precise arrancá-la. Ela simplesmente não se sustenta diante da consciência. Nesse momento, o narcisista sente algo que ele sempre temeu: perda de domínio. Não sobre o outro, mas sobre a narrativa que construiu para si mesmo. Ele percebe que não é mais o centro da história interior do empata, e isso o desorganiza profundamente. O poder que ele acreditava possuir não era sobre o mundo, era sobre o reflexo que os outros lhe devolviam. Quando o empata desperta, esse reflexo deixa de existir, e com ele desmorona a ilusão. O empata começa a se reconectar consigo, mas esse retorno não é romântico. É doloroso, denso, cheio de sombras. Ele precisa revisitar lugares que evitou, olhar para cicatrizes antigas, reconhecer sua própria participação nos laços que o feriram. Não por culpa, mas por consciência. O despertar não acusa, ele ilumina. E quando a luz toca as profundezas, tudo o que estava escondido aparece: carências, padrões herdados, heridas infantis, repetições inconscientes. Esse é o verdadeiro preço do despertar, enfrentar a si próprio. E é aí que Jung se torna guia. Ele afirmava que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O empata percebe que não é apenas vítima do narcisista. Ele também estava preso em sua própria necessidade de ser escolhido, reconhecido, amado a qualquer custo. E compreender isso não o enfraquece, o liberta. Enquanto isso, o narcisista começa a enfrentar uma cobrança que não vem do mundo externo. Nenhuma punição visível, nenhuma vingança teatral. O que o alcança é muito mais profundo: o colapso interno da persona. A imagem grandiosa que ele criou para si mesmo racha. O inconsciente, que sempre esteve aguardando, começa a devolver tudo o que foi projetado nos outros. Ele é obrigado a olhar para o próprio vazio, para a própria fragilidade, para a própria falta de sentido. Esse é o preço que ele sempre tentou evitar. E você talvez sinta algo semelhante agora, como se partes suas estivessem se movendo em silêncio, como se memórias se reorganizassem sozinhas, como se palavras antigas ganhassem peso novo. Esse movimento não é acaso, é o inconsciente chamando para um encontro inevitável com a própria verdade. A pergunta que fica não é sobre o narcisista, é sobre você. Até onde você está disposto a ir para deixar de se trair? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão.
e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um ponto em que o empata compreende que o que ele chamava de paciência era, na verdade, silêncio imposto pela dor. Ele percebe que passou tempo demais tentando ser compreendido por quem nunca teve interesse real em compreender, apenas em dominar. Carl Jung lembrava que aquilo que aceitamos passivamente se torna destino, e o empata começa a perceber como entregou sua história para mãos que jamais a sustentariam com cuidado. Esse reconhecimento dói, mas ao mesmo tempo cura, como um remédio amargo que finalmente começa a agir. Nesse processo, algo muda na forma como ele olha o narcisista. Já não existe o encanto, nem o medo antigo, existe clareza. Ele enxerga o personagem inflado, o teatro psicológico, as frases calculadas, os gestos ensaiados. E junto com essa visão vem uma compaixão estranha, que não é submissão, mas consciência. Ele percebe que por trás da grandiosidade existe um deserto afetivo, um vazio que nunca foi nutrido. Jung diria que ali está uma criança ferida que nunca pôde crescer. Mas essa compreensão não o prende. Ao contrário, o liberta do ciclo de tentar salvar quem nunca quis ser salvo. O despertar do empata não acontece como iluminação súbita, e sim como maré que sobe lentamente e inunda tudo. Recordações voltam com outra cor. Cenas antigas ganham um significado oculto. Palavras que pareciam inocentes revelam sua carga de manipulação. O empata percebe como aceitou migalhas emocionais, enquanto oferecia banquetes inteiros. Então, a pergunta interna surge com força. Por que eu precisei tão desesperadamente ser escolhido? Essa pergunta abre um portal para camadas mais profundas do inconsciente. É nesse ponto que a jornada se volta para dentro. Ele começa a escutar os ecos da infância, lembranças de quando aprendeu a se adaptar, a agradar, a se calar para manter a paz. Carl Jung ensinava que o inconsciente repete padrões até que a consciência os interrompa. O empata percebe como se escolheu repetidas vezes lugares onde precisava provar seu valor. Não porque merecia pouco, mas porque acreditou que o amor sempre viria condicionado à dor. Esse reconhecimento não condena o passado, apenas revela o fio invisível que o conduziu até aqui. Enquanto isso, o narcisista começa a enfrentar aquilo que mais teme, a perda de plateia. Ele sente o olhar do empata se afastando, não no corpo, mas na alma. Já não há entrega automática, já não há disponibilidade infinita, já não há admiração que sustente sua autoimagem. Ele tenta retomar o controle, alterna sedução e frieza, promessa e ameaça velada, porque é assim que aprendeu a garantir suprimento emocional. Mas algo essencial já se quebrou. O empata não reage mais dentro do roteiro antigo, e o roteiro sem ator principal começa a ruir. Nesse cenário, a sombra se revela com mais nitidez. Jung dizia que a sombra não é apenas aquilo que é feio ou condenável, mas tudo o que foi negado em nós. O empata encontra na própria sombra forças que havia enterrado. Raiva legítima, instinto de sobrevivência, desejo de existir sem pedir licença. Essas forças antes o assustavam, agora se tornam aliadas. Ele compreende que ser sensível não significa ser frágil, que empatia não é submissão e que amor próprio não é egoísmo, mas fundamento. O narcisista, em contrapartida, se confronta com a própria sombra de maneira abrupta. Sem o empata ali para absorver a tensão psíquica, sua estrutura começa a colapsar sobre si mesma. O personagem grandioso já não encontra quem o sustente. E o que resta é um espelho interno que reflete o que ele evitou a vida inteira: solidão, medo, dependência emocional mascarada de superioridade.
Esse é o preço que Jung apontaria como inevitável. Aquilo que projetamos nos outros retorna para nós com intensidade multiplicada. O empata sente essa mudança no ar como quem percebe uma tempestade antes das nuvens. Há uma mistura de alívio e luto. Alívio por finalmente se reencontrar consigo, luto pelo que acreditou que tinha e nunca existiu de verdade. Ele entende que não perdeu o narcisista, perdeu a ilusão que havia criado, e nisso existe uma liberdade silenciosa. Ele não precisa mais ser indispensável para ninguém para se sentir vivo. Pela primeira vez, começa a ser inteiro sem se dividir para caber em ninguém. Em meio a esse processo, surge um silêncio diferente, não o silêncio opressor do passado, mas um silêncio fértil. Nele, o empata se escuta de verdade, percebe seus limites, seus desejos, suas necessidades reais. Carl Jung chamaria esse encontro de retorno ao self, ao centro organizador da psique. Não é triunfo, não é vitória sobre o narcisista. É retorno para casa depois de uma longa peregrinação. E é nesse retorno que o preço do narcisista se mostra, não como punição externa, mas como consequência psíquica inevitável de quem viveu sempre fora de si. Então, quase sem perceber, o empata entende que não precisa provar nada, não precisa mais pedir para ser visto, nem implorar por reconhecimento, nem disputar atenção. Ele descobre um tipo de presença que não grita, mas é impossível de ignorar. Essa presença não busca controlar ninguém, apenas sustentar a própria verdade. E nesse instante, uma nova pergunta começa a nascer, lenta e profunda, como um sussurro vindo de um lugar muito antigo. O que acontece agora que eu finalmente acordei? Há um instante quase sagrado, em que o empata percebe que não precisa mais se justificar. Ele deixa de explicar sua dor para quem sempre se beneficiou dela. De repente, o peso de provar sua versão dos fatos se dissolve. Carl Jung dizia que a alma se cansa de viver em papéis que não lhe pertencem, e quando isso acontece, algo simplesmente cai das mãos. Não é vingança, não é desafio. É esgotamento de ilusão. E esse esgotamento inaugura uma força nova, silenciosa e irredutível. O narcisista sente essa mudança como quem percebe a ausência de ar. Ele sempre se moveu na atmosfera emocional do outro, respirou através da validação alheia, existiu pelo reflexo que recebia. Quando esse reflexo se recolhe, ele não encontra mais chão. O palco está armado, as falas decoradas, mas não há mais plateia. E sem plateia, o personagem perde sentido. Jung afirmaria que o ego infla quando está desconectado do self, e toda inflação, cedo ou tarde, estoura. O estalo começa por dentro, onde ninguém vê. O empata, por sua vez, atravessa um território interno desconhecido. Já não quer voltar ao que era, mas ainda não sabe exatamente o que se tornará. Há medo e há esperança misturados, como se a própria vida estivesse aguardando uma decisão silenciosa. Ele sente que não cabe mais nos cenários antigos, nas conversas que o diminuem, nas promessas vazias. Há algo em seu peito que pede espaço, autenticidade, respiração plena. E ao ouvir esse chamado, ele finalmente começa a existir sem pedir autorização. Nesse ponto, memórias que pareciam inofensivas retornam com força simbólica. Ele percebe pequenos gestos, pequenas frases, pequenos cortes que foram se acumulando ao longo do tempo. Nada foi grande o bastante para ser escândalo, mas tudo foi profundo o bastante para sangrar por dentro. Jung escreveria que o inconsciente nunca esquece. A psique registra cada violência sutil, cada desvalorização mascarada de brincadeira, cada indiferença travestida de normalidade. E, de repente, o empata enxerga o mapa inteiro, e não apenas pedaços soltos. O narcisista tenta então seu movimento mais conhecido,
voltar à fase do encanto. Ele reaparece com palavras doces, promessas de mudança, gestos calculados de sensibilidade. Mas algo fundamental mudou. O empata não sente mais a mesma hipnose interna. A música é a mesma, porém o feitiço se desfez. Ele reconhece o padrão, reconhece o laço, reconhece o ciclo. Jung chamaria isso de ampliação da consciência, quando aquilo que antes nos aprisionava passa a ser visto com claridade. E aquilo que é visto, de fato visto, perde o poder que tinha. Ao perceber que o controle escapa, o narcisista entra em contato com um vazio antigo. É como cair dentro de si mesmo sem ter onde se apoiar. A persona brilhante não o protege no silêncio da própria mente. Os elogios que colecionou não o abraçam na madrugada. A imagem que exibe ao mundo não o sustenta quando as luzes internas se apagam. O preço começa aí. Ser obrigado a habitar um mundo interno que sempre foi evitado. Jung dizia que ninguém foge de si para sempre. Mais cedo ou mais tarde a alma cobra presença. O empata observa esse movimento sem triunfalismo. Ele não deseja destruição, não deseja palco, não deseja revanche. Apenas não aceita mais ser cenário para o drama alheio. Ele se retira emocionalmente, recolhe partes de si que estavam espalhadas em expectativas, promessas e idealizações. O retorno para si é quase invisível aos olhos externos, mas por dentro é um terremoto. Velhas lealdades se rompem, vínculos internos se desfazem e uma nova fidelidade nasce, a fidelidade à própria essência. Nesse processo surge uma pergunta que ecoa como sinos profundos. Quem eu sou quando não estou tentando salvar ninguém? Essa pergunta é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. O empata sempre foi treinado a se medir pelos outros, a se perceber pelo efeito que causa, a existir como apoio, porto, cura alheia. Quando ele solta isso, o chão desaparece por um instante. Mas é nesse vazio que o self começa a se manifestar com mais clareza, não como papel, mas como identidade profunda. O narcisista, sem o espelho que o empata oferecia, é levado a um confronto inevitável com sua própria sombra. Ele tenta culpar, tenta inverter, tenta projetar, como sempre fez, porém, algo não funciona mais. As antigas estratégias retornam para ele como bumerangues psíquicos. Jung escreveria que aquilo que não é integrado se volta contra nós. A grandiosidade perde a máscara e revela carência. O controle revela medo, a frieza revela dor não reconhecida. Esse é o preço invisível que não aparece nas cenas públicas, mas corrói nos bastidores da alma. O empata caminha adiante, mas sem euforia. Não há festa nesse tipo de despertar. Há gravidade, há respeito pelo que se perdeu, pelo que se descobriu, pelo que ainda está nascendo. Ele se percebe mais inteiro, mas também mais responsável por si. Não pode mais fingir que não sabe, não pode mais se esconder nos mesmos enredos. A consciência, uma vez aberta, não se fecha. E é aqui que a jornada ganha outra dimensão. Não se trata mais do narcisista, trata-se do destino interior que o chama silenciosamente para ir ainda mais fundo. Há um momento em que o empata percebe que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve fora, mas dentro. Toda a luta para ser aceito, toda a tentativa de convencer, toda a necessidade de ser validado se revelam como reflexos de uma guerra silenciosa travada em seu próprio inconsciente. Carl Jung diria que a psique cria histórias no mundo externo para que possamos enxergar o que não conseguimos ver em nós. O narcisista, nesse sentido, torna-se símbolo, espelho e fronteira. Ao atravessá-lo, o empata atravessa a si mesmo. Ele começa a perceber que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, mas radar. Radar para falsidades, para incoerências, para relações vazias de alma. Durante muito tempo, ele tentou desligar esse radar para caber nos ambientes onde todos pareciam se acostumar ao superficial.
Agora, o que desperta é o oposto, uma recusa profunda a continuar traindo o próprio sentir. Há uma dignidade silenciosa nisso, uma postura interna que não necessita de plateia. É como se uma força antiga, ancestral, finalmente tivesse espaço para respirar por completo. O narcisista, ao perder esse território emocional, sente o peso daquilo que Jung chamaria de desintegração da persona. Aquela imagem cuidadosamente construída não suporta o contato prolongado com a verdade. Sem o empata para sustentar o mito, a narrativa interna começa a se quebrar. Ele se vê sozinho diante do próprio reflexo e descobre que nenhuma admiração externa consegue silenciar o ruído do inconsciente. O preço é esse, o confronto inevitável com aquilo que foi negado durante toda uma vida. Enquanto isso, o empata vive algo que não sabe nomear, mas sente com intensidade absoluta. É como se estivesse atravessando um limiar invisível entre o que era e o que será. As antigas culpas se dissolvem pouco a pouco. As antigas explicações perdem sentido. Ele já não busca convencer ninguém do que sente, porque compreende que o verdadeiro testemunho está dentro. Jung afirmaria que esse é o chamado do self, o centro vivo da psique, que reorganiza tudo ao seu redor quando desperta. Nada externo se compara a essa força interna silenciosa. Memórias voltam como cenas de um sonho que finalmente começa a fazer sentido. O empata relembra palavras que o feriram, mas também recorda o momento em que decidiu permanecer, o instante em que se abandonou por dentro para não ser abandonado por fora. Ele percebe que muitas vezes o medo de ficar só o fez aceitar presenças que eram, na verdade, ausências. Essa compreensão não o enche de rancor. Ela o enche de lucidez. Ele entende que não perdeu tempo. Ele aprendeu a se ver. O narcisista tenta em vão fugir desse colapso interno, repetindo seus velhos mecanismos. Procura outros olhares, outras plateias, outras histórias, mas algo mudou na raiz da experiência. O mundo já não responde da mesma forma. O script que antes funcionava começa a falhar. Jung diria que a vida, em algum ponto, se recusa a colaborar com a mentira psíquica. A existência exige autenticidade, e tudo o que foi construído apenas para sustentar o ego se torna pesado demais para continuar sendo carregado. O empata, por sua vez, começa a descobrir uma nova forma de força, a força de permanecer em si. Ele já não corre atrás de quem o abandona internamente, já não insiste em portas fechadas, já não pede amor onde só existe extração emocional. Ele aprende o valor do próprio silêncio, o valor do afastamento, o valor da presença interior. É uma maturidade que não tem espetáculo, que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente acontece, como um amanhecer que não pede permissão para surgir. Surge então uma pergunta que se espalha por todo o corpo. E agora, quem eu escolho ser? Não é mais sobre o narcisista, não é mais sobre provar nada, não é mais sobre vencer, é sobre destino psíquico, sobre integração da sombra, sobre tomar nas mãos a própria história. Carl Jung lembraria que aquilo que não se torna consciente governa nossa vida e ainda o chamamos de destino. O empata desperto começa a perceber que a verdadeira liberdade não é romper laços externos, mas romper pactos internos com a própria negação. O narcisista continua a pagar o preço de ter fugido de si por tanto tempo. Não há tribunal externo, não há plateia julgadora. A cobrança vem do inconsciente, que devolve uma a uma as projeções lançadas sobre os outros. Ele descobre que o controle nunca existiu de verdade, que tudo não passava de tentativa desesperada de não sentir o próprio vazio. Esse encontro consigo é inevitável, e é aí que o que foi evitado se transforma em destino. Não por punição, mas por lei psíquica. Tudo o que é negado retorna com força redobrada.
E o empata segue, não como herói triunfante, mas como quem finalmente caminha com o próprio passo. Ele olha para trás sem ódio, olha para o presente sem pressa, olha para dentro sem medo absoluto. Sabe que ainda há sombras, ainda há dores, ainda há partes a integrar. Mas agora ele não foge, ele permanece, e é nesse permanecer que a verdadeira transformação acontece. O dia chegou, não como espetáculo, mas como despertar silencioso. E o resto, aquilo que ainda não se disse, continua se movendo nas profundezas, aguardando o próximo capítulo dessa travessia. Há um ponto em que a consciência deixa de pedir licença para existir. O empata sente isso como um deslocamento interno, quase imperceptível por fora, mas sísmico por dentro. É como se algo recalculasse sua rota silenciosamente, sem alarde, sem anúncio. Carl Jung diria que as forças do inconsciente se reorganizam quando uma verdade finalmente é aceita. E a verdade que agora se impõe é simples e devastadora ao mesmo tempo. Não é mais possível retornar ao antigo papel. O corpo recusa, a alma recusa, o destino psíquico recusa. Nesse estado, não há euforia espiritual, não há triunfalismo, há gravidade. O empata percebe o tamanho do que carrega e o tamanho do que larga. Ele solta o apego à ideia de que um dia seria finalmente visto pelo narcisista. E junto com esse soltar, vem uma dor funda, quase arcaica, de quem percebe que esperou algo impossível. Essa dor não é fraqueza, é luto pelo que nunca existiu. Jung diria que a psique amadurece quando deixa de perseguir fantasias e encara o real com olhos inteiros. O narcisista, diante desse movimento silencioso, sente um terremoto em território interno. Ele não entende o que está acontecendo, apenas percebe que seu poder já não produz o mesmo efeito. Tenta aumentar o volume, intensificar o controle, sofisticar o jogo emocional. Porém, quanto mais força faz, mais o vazio se denuncia. A persona não dá conta de sustentar a tempestade que agora vem de dentro. É o inconsciente cobrando presença, puxando as máscaras para o chão uma a uma, sem pedir consentimento. Enquanto isso, o empata experimenta uma nova relação com o próprio silêncio. Antigamente, o silêncio era submissão, era engolir palavras para manter o vínculo, era desaparecer para não incomodar. Agora, o silêncio ganha outro contorno. Ele vira escolha. Escolha de não se explicar, de não se justificar, de não se colocar no tribunal emocional de quem nunca julgou com justiça. Esse silêncio não é ausência, é presença elevada. É a alma dizendo basta, sem precisar formar a frase. Surge então algo que Jung descreveu com precisão, o encontro com o próprio centro. Não é uma luz mística, é um eixo, um ponto interno, a partir do qual tudo começa a se alinhar de modo diferente. O empata percebe que sua sensibilidade o conduz para a verdade, e não para a submissão. Ele começa a confiar em suas percepções, em seus limites, em seus sinais internos. O corpo se torna bússola. A intuição deixa de ser ruído e passa a ser linguagem. E aquilo que antes parecia confuso começa a ter contornos nítidos. O narcisista, sem o espelho emocional que o empata oferecia, mergulha em uma noite psíquica que não consegue nomear. Ele sente a falta, mas não sabe do quê. Busca os mesmos enredos com outras pessoas, mas a experiência não se repete com a mesma intensidade. Há algo que falta, e esse algo é o suprimento simbólico que o empata fornecia sem perceber. O preço se revela assim. O mundo deixa de responder ao personagem com a mesma adesão. A vida começa a expor a discrepância entre o que ele mostra e o que ele realmente é. O empata passa então por um processo de purificação interna que não tem aparência espiritual caricata. É mais bruto, mais humano, mais real. Ele começa a devolver o que não é seu,
culpas que carregou por anos, responsabilidades afetivas que nunca lhe pertenceram, expectativas impossíveis que aceitou como dívida. É como esvaziar malas antigas encontradas em um porão esquecido. Cada objeto tirado pesa, mas também libera espaço. Eu diria que esse é o trabalho da alma: separar o que é próprio do que foi introjetado. Em meio a esse movimento, surgem perguntas que não exigem resposta imediata, mas exigem coragem para serem ouvidas. Quantas vezes eu me abandonei para ser escolhido? Quantas vezes chamei de amor aquilo que, no fundo, era medo de ficar só? Quantas versões de mim eu criei para caber nos outros? Essas perguntas ecoam, não para acusar, mas para revelar. É o inconsciente abrindo portas que ficaram trancadas por tempo demais, e o empata, pela primeira vez, entra nesses cômodos sem medo absoluto. O narcisista, percebendo a perda definitiva do território psíquico que ocupava, tenta transformar o empata em vilão. Ele distorce, reescreve, inverte, mas algo essencial mudou. O empata já não precisa mais acreditar nessa narrativa. Ele já saiu da cena interna, mesmo que o corpo ainda esteja por perto. A energia não responde. O jogo não continua. E todo teatro que depende de plateia desmorona quando o público se levanta e vai embora por dentro. E assim, sem fogos de artifício, sem discursos épicos, sem finais dramatizados, o empata desperta. Não como quem vence uma guerra externa, mas como quem volta de um longo exílio de si mesmo. Ele percebe que a verdadeira virada não está em fazer o narcisista pagar um preço, mas em não pagar mais o preço de se trair. E é nesse exato ponto que tudo muda de verdade, mesmo que ninguém do lado de fora perceba, porque a transformação mais profunda nunca acontece diante das câmeras. Ela acontece no silêncio do próprio inconsciente, onde o destino começa a ser reescrito linha por linha. Seguirei exatamente na mesma atmosfera, mantendo o fluxo contínuo, sem concluir o roteiro e aprofundando ainda mais a jornada psicológica. A narrativa permanece aberta, densa e simbólica. Há um instante em que o empata percebe que nunca esteve realmente lutando contra o narcisista, mas contra a si mesmo, que aceitava migalhas. Essa percepção não vem em forma de pensamento elaborado, mas como sensação física. O corpo não suporta mais o que antes tolerava. O estômago fecha, o peito aperta, a alma recusa. Carl Jung diria que o inconsciente se manifesta através do corpo quando a consciência demora a escutar. O corpo começa a dizer não onde a boca ainda hesita. E esse não silencioso inaugura uma nova existência. O narcisista percebe essa mudança com uma mistura de irritação e desespero que ele mesmo não entende. É como se um espelho tivesse sido arrancado de suas mãos. Ele não enxerga mais sua imagem refletida no olhar do empata, e isso o desorganiza de forma profunda. Tudo aquilo que ele acreditava ser sólido começa a parecer frágil demais. Sem perceber, ele se vê frente a frente com aquilo que sempre evitou. O vazio interno que tentou preencher com admiração alheia. Esse é o preço invisível, aquele que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Enquanto isso, o empata entra em contato com partes suas que ficaram anos trancadas. A raiva que ele sempre considerou errada começa a se revelar como força vital. A tristeza que ele achava sinal de fraqueza se mostra como verdade não ouvida. O cansaço que ele julgava preguiça se revela como exaustão emocional acumulada. Jung diria que aquilo que reprimimos se volta contra nós, mas quando é reconhecido, se torna energia disponível. O empata começa a recuperar energia que estava presa em velhas histórias. Ele lembra de todas as vezes que se calou para não perder alguém. Lembra das conversas em que sentiu a própria alma encolhendo. Lembra das noites em que tentou se convencer de que estava tudo bem enquanto algo dentro gritava. Essas lembranças não vêm para torturá-lo, mas para libertá-lo.
A mente organiza o passado como quem monta um mosaico que finalmente revela o desenho inteiro. E o empata percebe que nunca foi fraco. Ele foi leal demais a quem não tinha compromisso com verdade. O narcisista tenta, então, fazer o que sempre fez: transformar a realidade através do discurso. Ele muda versões, distorce fatos, dramatiza ausências, cria cenas onde ele é vítima. Mas desta vez, algo falha. O empata já não entra no teatro. Ele escuta sem se entregar, observa sem se dissolver, presencia sem se perder. A ligação emocional que sustentava o controle foi cortada por dentro. Jung diria que o feitiço se quebra quando o símbolo é reconhecido. O narcisista continua o jogo, mas o tabuleiro já não existe. Nesse ponto, o empata começa a sentir uma estranha paz no meio do caos. Não é ausência de dor, é presença de verdade. Ele percebe que a vida nunca o pediu para ser menos do que é. Percebe que sua sensibilidade é ponte, não prisão. Percebe que sua capacidade de sentir fundo é justamente a chave que o tirou do cativeiro psicológico. Ele descobre um centro interno que sempre esteve ali, mas estava encoberto pelo ruído das expectativas alheias. Carl Jung chamaria isso de reconexão com o self, a totalidade viva que nos habita. O narcisista, ao contrário, entra em uma espiral interna de inquietação. Sem alguém para carregar suas projeções, ele precisa lidar com as próprias sombras. Ele sente a solidão que sempre negou, sente o medo que sempre mascarou, sente a dependência que sempre disfarçou de superioridade. Não é castigo externo, é consequência psíquica. Tudo aquilo que foi negado retorna, exigindo integração. E essa é a fatura mais alta que o narcisista paga. Ser obrigado a conviver consigo mesmo sem distrações emocionais para fugir. O empata, ao olhar para trás, percebe que o que mais o feriu não foi o narcisista, mas o abandono de si próprio. Ele vê com clareza os momentos em que se traiu para manter a relação, em que se diminuiu para caber, em que se calou para não perder o vínculo. Essa percepção não vem para gerar culpa, mas para gerar responsabilidade. Ele compreende que daqui para frente não poderá mais se abandonar. E essa promessa silenciosa que faz a si mesmo vale mais do que qualquer pacto externo. Surgem então pensamentos que não são pensamentos comuns. São vozes internas profundas, como se viessem de um nível antigo da psique. Eles perguntam: até quando você vai se deixar para depois? Quem te ensinou que amar é se apagar? Quanto tempo você suportou aquilo que nunca mereceu? Essas perguntas não exigem respostas rápidas. Elas apenas se instalam e trabalham por dentro, abrindo espaços, removendo máscaras, desmontando personagens. É o inconsciente ampliando consciência, através de choque suave e contínuo. O narcisista continua a procurar fora aquilo que só poderia encontrar dentro. Ele tenta substituir o empata, tenta recriar a dinâmica, tenta repetir o roteiro. Mas algo se rompeu estruturalmente. A vida não colabora mais com a fantasia. As relações começam a revelar mais rápido o que ele tenta esconder. Os espelhos externos já não mentem com tanta facilidade. As situações o colocam frente a frente com seus próprios limites. E ele descobre, lentamente, que fugir de si foi o projeto mais caro que poderia ter escolhido. Enquanto isso, o empata segue em direção oposta. Ele começa a voltar para casa, não uma casa física, mas uma casa interna. O coração deixa de ser campo de guerra e se torna território sagrado. Ele aprende a permanecer consigo nos momentos de dor sem se abandonar. Aprende a dizer não sem culpa devastadora. Aprende a se escutar antes de oferecer tudo o que tem. Ele percebe que o amor verdadeiro não exige autoaniquilação. Jung diria que esse é o início da individuação, tornar-se quem se é, apesar das expectativas externas. E o mais curioso é que essa transformação não faz barulho no mundo externo.
Não há anúncios, não há troféus, não há fogos de artifício. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, tudo mudou. O empata deixou de ser moldável pelas necessidades do outro e passou a ser guiado pelo próprio centro. E é justo nesse silêncio, nesse espaço invisível aos olhos do mundo, que algo grandioso começa a nascer. Não é vingança, não é revanche, não é ajuste de contas. É nascimento de si. O narcisista paga o preço de ter vivido de reflexos. O empata colhe o fruto de ter decidido olhar para dentro. Um perde o falso controle, o outro ganha verdadeira presença. Um enfrenta o vazio que evitou, o outro encontra a plenitude que buscava fora. E essa dança, profundamente humana, continua se movendo em camadas invisíveis, preparando o terreno para algo maior que ainda não foi nomeado. Porque a história não terminou. Ela apenas desceu para níveis mais profundos, onde palavras não chegam com facilidade, mas onde a alma entende tudo. Há um instante depois do último verbo em que tudo continua falando, mesmo sem som. É aí que o empata percebe que nada volta exatamente ao lugar de antes. O que foi visto não pode mais ser desvisto. As máscaras que caíram não retornam ao rosto. Carl Jung diria que a alma se lembra, mesmo quando a mente tenta esquecer. E agora ela lembra. Lembra da força silenciosa, lembra do chamado interior, lembra do despertar que não tem retorno. Você talvez sinta que algo se moveu por dentro, como uma maré que avança mesmo quando o mar parece parado. Não há explosão, não há espetáculo, há profundidade. As imagens permanecem, o espelho quebrado, o silêncio que fala, o olhar que finalmente enxerga. Nada disso pede conclusão. Pede apenas coragem para permanecer com o que foi sentido. Porque o verdadeiro final nunca é um fechamento. É uma porta que se abre para dentro. O narcisista desaparece como personagem central e fica o que sempre importou: você diante de si. O palco externo se apaga e o foco repousa no centro mais íntimo da psique. O empata desperto compreende que o preço que o outro paga pertence ao destino do outro, mas o preço de se abandonar jamais será cobrado novamente. Há um juramento implícito feito em silêncio. Não me perco de mim outra vez. As sombras convocadas ao longo dessa jornada não exigem medo, pedem acolhimento. Jung ensinou que aquilo que permanece nas trevas governa sem que percebamos. Agora a luz entrou, não para humilhar, mas para revelar. Você toca suas próprias cicatrizes com mãos mais maduras. Elas já não definem quem você é. Tornam-se inscrições sagradas de quem você se tornou ao atravessá-las. Sinta como tudo o que foi dito retorna agora em ondas, não como explicação, mas como presença. O empata não precisa provar nada, não precisa vencer, não precisa salvar ninguém, precisa apenas habitar a própria verdade com inteireza calma. E nesse habitar, o mundo ao redor começa pouco a pouco a se reorganizar. Talvez reste uma pergunta suave, insistente, plantada como semente no seu inconsciente. E se o verdadeiro despertar for apenas lembrar quem você sempre foi? Essa pergunta não quer resposta imediata. Ela foi feita para acompanhar você nos corredores do dia e nos silêncios da noite, aparecendo de repente quando o coração estiver distraído. Perceba como o vazio, que antes assustava agora, parece espaço. Espaço de criação, de escolha, de respiração plena. O que parecia fim revela-se travessia. O que parecia perda revela-se libertação. A vida não grita, mas sussurra caminhos a quem ousa escutar. E você escutou. Deixe que essa história continue dentro de você. Permita que símbolos, imagens e frases encontrem seus próprios lugares. Não force sentido. O inconsciente trabalha no escuro com precisão de estrela. O que precisa florescer, florescerá, mesmo que você se esqueça por instantes do terreno onde plantou.
Se algo tocou você, se alguma parte se reconheceu nesse espelho, caminhe mais um pouco conosco. Partilhe o que sentiu. Deixe sua marca. Chame outros para essa travessia. Permaneça perto. Não por obrigação, mas porque algo em você pediu continuidade. Quando curte, quando comenta, quando compartilha, você não alimenta apenas um vídeo. Você afirma a própria voz que despertou. E que a frase que ecoa seja simples e verdadeira como água. Quem desperta para si nunca mais aceita viver adormecido dentro de outros.